Graças paz, meus irmãos, bom dia. Dar início ao nosso culto nessa manhã em louvor e adoração a Deus. Mais um dia do Senhor, em que nós temos a bênção de podermos estarmos reunidos e adorarmos a Deus com os nossos cânticos, elevarmos as nossas vozes, os nossos corações. Que Deus nessa manhã venha nos abençoar, nos dirigir em todas as coisas, ao mesmo tempo em que nós aqui devemos deixar todas as nossas atividades, os nossos pensamentos e preocupações e nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor nesse dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 105. A leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Salmo de adoração pelos maravilhosos feitos do Senhor, por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar. Nós que buscamos o Senhor devemos nos alegrar, porque Ele tem nos coroado de bênçãos, tem nos dado todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É Ele que, por sua graça e misericórdia, nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados e tem nos dado a graça de vivermos neste mundo, tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E hoje, no dia do Senhor, nós temos o grato privilégio de, juntos como povo de Deus, juntos como povo da aliança do Senhor, podemos cultuar ao Senhor. Vamos entoar o hino 9, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamento, a terra, eras e sempre
has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Para uma oração de gratidão, eu gostaria de pedir ao irmão Wesley que fizesse essa oração ao Senhor nessa manhã. Amém. Em adoração ao Senhor ainda, vamos cantar um cântico de agradecimento ao Senhor. Te agradeço, ó Pai. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Mais uma vez te agradeço. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas
famílias te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. E assim, gostaria de pedir à irmã Anita que fizesse uma oração de gratidão a Deus pela igreja, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. A leitura pública da palavra do Senhor, abramos nas nossas Bíblias a carta do apóstolo, não do apóstolo Paulo, obviamente, mas a carta aos Hebreus. É o costume, né? Apóstolo Paulo foi quem mais escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler capítulo 12. Hebreus está lá pertinho de Tiago. Hebreus 12, nós vamos ler do verso 4 ao 13. Fazendo uma leitura alternada, uma leitura responsiva, cada um lendo com uma voz forte para todos ouvirem. Leitura pública da palavra do Senhor, Hebreus 12, versículos 4 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A palavra de exortação a nós a respeito da disciplina que o Senhor nos dá, a correção que o Senhor nos executa, que faz conosco quando nós erramos, quando estamos displicentes, quando estamos falhando na vida cristã. E o escritor aos Hebreus diz: olha, vocês ainda não resistiram na luta contra o pecado, não têm resistido até o sangue. O ponto é de sofrer, de lutar com todas as forças contra o pecado.
E é uma exortação de correção aqui, que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A palavra açoita aqui é literalmente a palavra usada para com a vara, a correção. Não sei se tem alguém que tem essa versão aí que é usado vara. Tem no versículo 6. Mas a mesma palavra de açoitar, de fustigar com a vara, está lá em Provérbios. Como nós somos instruídos pela palavra do Senhor em Provérbios a usarmos a vara na correção com os nossos filhos. Assim Deus faz conosco, porque nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E ele diz, se vocês estão sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, se somos filhos de Deus, somos todos participantes da correção do Senhor. Logo, se o Senhor não nos corrige, então por que nós não somos filhos? Olha que isso é tão importante para nós nesse texto. O crente que nunca é corrigido, o crente que nunca é disciplinado, admoestado, corrigido pelo Senhor, significa que ele não é filho de Deus. Que tristeza maior para o homem é saber que ele não é filho de Deus. E ele precisa olhar para si mesmo e perceber, se Deus está me corrigindo, será que eu tenho passado pelas correções e as disciplinas de Deus? Como é que Deus nos corrige? De várias formas. Deus nos tem vários instrumentos da sua correção. Deus nos manda muitas vezes sofrimentos, Deus nos manda muitas vezes dificuldades, Deus nos manda situações dessa vida para nos corrigir, circunstâncias que nos levam ao pé do Senhor. Deus usa a igreja para nos disciplinar, para nos orientar, para nos santificar, para chamar a nossa atenção. Deus usa os líderes da igreja, Deus usa os irmãos da igreja. Se alguém não está sendo participante dessa disciplina, significa que o Senhor não é pai dele. É isso que o texto está dizendo. Se vocês não têm se tornado participantes dessa disciplina, que todos são participantes, logo vocês não são filhos. É um alerta aqui para nós olharmos para a nossa vida e pensar, Senhor, corrija. Porque se o Senhor me corrige, significa que eu sou amado. Se o Senhor me corrige, significa que eu sou filho. Toda disciplina com efeito, ele diz no final, no momento parece ser motivo de tristeza, mas ela produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela. Por isso, aí ele diz, olha, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Manco, alguém que está caminhando, e como é que ele caminha? Claudicante. Né? Ele fica mancando. O seu caminho não é reto, o seu caminho não é correto. Aqui, o seu modo de vida não tem sido reto diante do Senhor. Restabeleçam as mãos decaídas, o trabalho, a oração, vida fervorosa, trabalho do Senhor, a vida cristã como Deus quer que nós vivamos, para que não se extravie o que é manco, para que aquele que está com dificuldades na caminhada, ele seja antes curado, restabelecido. Há uma dinâmica na disciplina, que a disciplina ela não tem o objetivo de massacrar, mas a disciplina ela tem o objetivo de restaurar, de trazer ao bom juízo. Não é isso quando nós fazemos com os nossos filhos, e o texto usa isso. Olha, eu vou te corrigir para que você viva corretamente. Eu vou te corrigir para que você viva bem. Restaura. Tenha juízo, menino. Não é assim que a gente fala? Deus faz isso conosco quando nos disciplina. Tenha juízo. Vamos orar. Porque eu sei que no momento, quando nós somos disciplinados, não é bom, mas ela produz fruto pacífico. Então vamos fazer uma oração de intercessão pela igreja do Senhor aqui, a congregação, pela igreja no mundo, por este mundo, pelo Evangelho, para que o Evangelho se espalhe, e também agradecer ao Senhor pela sua disciplina e nos ajudar a viver de modo que sejamos a cada dia mais aperfeiçoados a sua. Bendito Deus e Pai, a Ti seja o louvor e a glória para sempre. A Ti seja toda nossa vida, o nosso louvor e a nossa adoração.
Tu és exaltado sobre os céus, não há outro Deus além de ti. A ti seja cada pensamento nosso, cada desejo, cada motivação. Nós nos achegamos a ti unicamente por meio de Jesus Cristo, teu único Filho, santo, nascido, ó Deus, sem pecado, enviado ao mundo por causa do teu grande amor para morrer por nós pecadores. E nós nos achegamos pelos méritos dele, humildemente dizemos: tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Perdoe a nossa displicência. Perdoe a nossa irreverência, muitas vezes, com as coisas do Senhor. Perdoe, Senhor, a nossa falta de zelo. Perdoe os nossos pecados mais íntimos e ocultos, nossos pensamentos. Ó Deus, que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Teu reino seja estabelecido nas nossas vidas a cada dia. Pedimos bem o Teu reino. Ansiamos pela volta de Jesus. Quando o Teu reino será estabelecido de uma forma plena. Pedimos que o Teu reino venha sobre as vidas que estão nas trevas, para que o reino de Cristo brilhe em seus corações por meio do Evangelho, por meio da palavra pregada, para que eles sejam vivificados e tenham fé em Jesus. Ó Deus, santifica-nos, purifica-nos. Agradecemos pelas correções, pelo modo como o Senhor nos trata, porque Tu és um Pai de amor. Obrigado pelas disciplinas, muitas vezes, que o Senhor dá. Ajuda-nos a viver à luz da Tua palavra e especialmente desse texto que nós lemos hoje. Precisamos nos esforçar para viver um viver santo. E se temos falhado, somos corrigidos pelo Senhor e aceitar de bom grado a Tua disciplina, porque o Senhor nos dá. Para que, se nós fraquejarmos, que sejamos restaurados. Não nos deixe caminhar nas nossas próprias vontades, não nos abandone, nos livre de caminhar pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, pelos nossos próprios conceitos errados a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua santa palavra. Ó Deus, nós oramos pela Betel, por cada irmão, cada irmã, cada família dessa congregação. Abençoe cada um, visita, ó Espírito Santo, restaura, fortaleça, anime, traga cura àquele que está enfermo na alma, traga cura que está enfermo no físico, traga cura, Senhor, restauração, fortaleça-os, ajuda-os para que firmem os seus pés, anima-os na Tua obra, na caminhada cristã. Lembre-os e relembre-os da bendita esperança em Cristo Jesus. Ó Deus, faça de nós instrumentos da Tua glória nesse lugar. Abra as nossas bocas para compartilhar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para falar de Cristo abertamente. Restaura em nós, porque somente o Teu Espírito pode fazer isso. Restaura em nós a alegria da Tua salvação a cada dia. A bendita alegria de comunicar a salvação que há em Cristo. Ó Deus, fortaleça cada irmão, fortaleça os projetos dessa igreja, anima-nos nos projetos dessa congregação, para a emancipação, Senhor. Manda os recursos necessários, Senhor, pessoas necessárias, envia os obreiros para a Tua obra, porque a Tua obra é grande e carece de obreiros, trabalhadores. Fortalece, Senhor, aqueles que estão trabalhando, os professores de EBD, cada um aqui, Senhor, as professoras, anima-os, fortalece-os. Ó Deus, restaura-os, revigora as forças do cansaço muitas vezes na vida. Abençoa as famílias, os filhos, dê saúde. Guarda, Senhor, cada família, livra-nos, Senhor, das enfermidades e ainda assim na Tua providência.
na enfermidade. Ó Deus, fortaleça-nos, dá-nos esperança de Ti, em Ti. Deus, nós oramos pela Igreja Batista também em Barra, pastor Beto, sua família, líderes daquela igreja, abençoe cada um, abençoe a obra, frutifica esta obra, o trabalho das mãos deles. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o Teu Evangelho se espalhe nessa cidade. Que Cristo seja conhecido, anunciado aos quatro cantos. As pessoas conheçam que a salvação é pela graça de Deus, a fé em Cristo. Nós Te louvamos, Senhor. Oramos pela igreja perseguida do mundo, a igrejas que sofrem, nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Ser com cada um, manda os recursos, passam fome, dificuldades, privados do bem-estar da sua família, muitas vezes privados dos seus bens, do seu conforto. Restaura, fortalece cada um desses irmãos. Famílias que perderam pais, mães, filhos, filhas. Que o Senhor nos console, que o Senhor traga consolo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico em adoração ao Senhor, consagração. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a
poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Amém. Meus irmãos, vamos para uns avisos. E logo em seguida a pregação da palavra do Senhor. Quero lembrar os irmãos que nós estamos ainda não tendo culto de oração durante a semana por conta dessa instabilidade da pandemia, em que muitas vezes os decretos estão aí oscilando. Se bem que já de um período para cá está bem estável, estabelecido o horário das 9 horas. Mas como eu disse domingo passado, nós tivemos um período de feriado agora, e que provavelmente nos próximos dias o negócio vai mostrar o resultado de muitas aglomerações que foram feitas por aí. Né? Nós sabemos que, infelizmente, aqui ou ali, pessoas fazendo festas, festejando esses festejos juninos. E esperemos que não, queira Deus, que os casos de Covid não subam de novo, mas nós sabemos, pelo resultado que houve do ano passado, em que 15 dias após os festejos, houve um boom de casos que explodiu aí. Então, quero lembrar os irmãos que redobrem os seus protocolos sanitários, usando álcool, lavando as mãos com água e sabão, mantendo algum distanciamento, máscara. Quero lembrar os irmãos, se vocês estiverem com alguns sintomas gripais muito sérios, esse tempo também é muito propício também para alergia, a gente às vezes se confunde, mas em época de pandemia, tudo é suspeito. Tudo é suspeito. E que, se for no final de semana, evitem vir, mantenham o distanciamento, e não tem problema, você pode acompanhar de casa. Hoje, especificamente, o culto está sendo gravado, será postado no YouTube, porque não funcionou a conexão hoje, parece estar um pouco lenta, mas após o culto, o término do culto, hoje pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, o vídeo será postado no YouTube. Os irmãos que não puderam acompanhar online, poderão acompanhar a pregação da palavra, o culto todo, posteriormente. Gostaria de lembrar os irmãos que continuem orando, orem pelos projetos da Betel, orem pelo projeto de emancipação, pela liderança, fortalece os joelhos, lembrando uns dos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, sempre prontos a ajudar uns aos outros naquilo que for necessário. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Nós hoje vamos encerrar a exposição em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler do capítulo 3, do versos 6 até o 18. Hoje nós encerramos essa série de exposição na carta aos Tessalonicenses. Mas nós já vimos aí fazendo a série, expomos a primeira carta, fizemos um intervalo entre a primeira e a segunda com algumas exposições específicas, pontuais, sobre alguns assuntos. Retomamos a segunda carta e hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir.
Eu preciso dizer e relembrar os irmãos. Eu sei que já estamos aqui há bastante tempo. Os irmãos nunca me viram assim, exceto em alguns raros momentos, fazer exposições pequenas de trechos ou pegar temas da Bíblia. Por que isso? Por que o pastor não pega um tema? Vamos pregar sobre amor. Porque, meus irmãos, o entendimento da palavra de Deus ele é necessário. E se nós quisermos entender melhor o que Deus está nos dizendo, ou o que Deus nos diz em sua palavra, nós precisamos entender o contexto dos livros. Para quem foi escrito esse livro? Qual era a intenção original do autor quando ele escreveu esse livro? Qual era a intenção do Espírito Santo ao inspirar aquele autor para escrever esse livro? Com quem ele está falando e por que ele está dizendo? E como isso então se aplica à nossa vida? Quando nós, eu não sei se os irmãos já perceberam, espero que você tenha percebido. Quando nós estudamos livros inteiros, nós percebemos como o Espírito Santo guiou o autor e como ele começou a dizer o que ele queria dizer e até onde ele ia chegar e por que ele disse aquilo. E como nós aplicamos aquilo à nossa vida. Pregação expositiva é trazer da palavra o que está na palavra e aplicar à nossa vida. O que eu preciso fazer com isso? O que eu devo sentir? Como eu devo viver? O que eu devo mudar? O que eu devo pensar? Por que isso é errado? Por que aquilo é certo? E nós entendemos isso dentro da palavra do Senhor. Pregação em livros da Bíblia inteira nos ajuda a entender a intenção do autor principal, que é o Espírito Santo em nos dizer. Não é textos isolados, né? Vamos pregar sobre amor, e famoso o texto de amor é Coríntios 13. Aí todo mundo prega em Coríntios 13. Vai fazer um casamento, aí vai pregar sobre amor, aí pega Coríntios 13. Mas o amor, por exemplo, de Coríntios 13 não é um amor do esposo para a esposa. Percebem? O amor que Coríntios está dizendo é o amor como é o amor de Deus. Como nós devemos viver à luz desse amor, uns para com os outros, na igreja, inclusive. Porque o contexto da carta de Coríntios, só um exemplo. O contexto da carta de Coríntios, Paulo está tratando de um problema dentro da igreja, em que um queria ser mais espiritual que o outro, demonstrando seus dons espirituais. E Paulo diz, olha, eu vou mostrar um caminho melhor para vocês, o amor. É assim que vocês devem viver, não querendo ser superior uns aos outros. Então percebe, se a gente pega um texto isolado da Bíblia e vai dizer, muitas vezes a gente não é aquilo que o texto está dizendo. Não é aquilo que o texto está dizendo. Então, um dos benefícios da minha prática pastoral com vocês é trazer o entendimento de vocês para a Bíblia, para vocês perceberem o que o autor original, o Espírito Santo, por meio daquele autor, a pessoa, Paulo, Pedro, os apóstolos, Lucas, João, Moisés, né? O que o Espírito Santo quis nos dizer e quer nos dizer na sua palavra. Dentro do seu contexto, por que ele disse aquilo? O que é que estava acontecendo lá? Para que ele dissesse aquilo e como isso se aplica à nossa vida. Esse é um dos benefícios da pregação expositiva. Ok? Pregar todo o conselho da palavra de Deus. Então hoje nós encerramos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato,
estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Meus irmãos, enquanto Cristo não chega, quais são as atividades e comprometimentos centrais que devem cercar a sua vida? Que serviço você deve ocupar a sua mente no lugar das preocupações do dia a dia e dos cuidados dessa vida? A esperança da volta de Cristo não é razão. A esperança da volta de Cristo não é razão para o crente ter ou levar uma vida ociosa, sem fazer nada. Mas a esperança da volta de Cristo deve ser um combustível que nos alimenta, que nos dá força e que nos leva a uma vida que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Paulo, depois de ter corrigido o entendimento da doutrina da segunda vinda na vida daqueles crentes da cidade de Tessalônica, o apóstolo ele caminha então para o fim da carta, dando instruções práticas de como aqueles crentes deviam viver, e nós também, enquanto aguardamos a segunda vinda do Senhor. O fim ainda não chegou. E por isso os crentes ainda não entraram naquele descanso prometido. O que significa que aqui nesse mundo, enquanto aguardamos a segunda vinda do Senhor, nós devemos nos dedicar a ações, à vida cristã, a serviços, ao labor, que devem ocupar o centro da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, tendo como prioridade o reino de Deus. Seja o que for que nós fazemos na nossa vida. Seja as ocupações que nós tivermos. Todas as áreas, nós devemos focar no reino de Deus e ter ações que nós ocupemos com o reino de Deus. Na mensagem do domingo anterior, então, nós vimos que dentro do contexto, Paulo disse algumas ações que aqueles crentes deveriam ter. Primeiro, eles deveriam orar para que o evangelho se espalhasse e fosse honrado. Eles deveriam orar também para que a igreja fosse guardada na proclamação do evangelho, porque nem todos creem. E eles também deviam continuar obedecendo, firmes em amor e perseverança que vem de Cristo Jesus. Porém, ainda há mais coisas que o apóstolo Paulo diz. E é aqui nesses versos que nós vamos continuar. Ações práticas que Paulo disse àqueles irmãos da igreja que deveriam ter enquanto eles aguardavam a volta do Senhor. O que estava ocorrendo com algumas pessoas daquela cidade e daquela igreja, especificamente. Paulo está escrevendo para a igreja. O que é que estava acontecendo com algumas pessoas para que a instrução de Paulo nesse trecho que nós lemos, nessa perícope, dos versos 6 ao 18, fosse: trabalhem. Vocês devem trabalhar, arrumem um trabalho. Por que Paulo disse isso? Para alguns irmãos, não todos eles. Mas ele estava dando uma instrução geral para a igreja toda. O que estava acontecendo para Paulo dizer isso? Arrumem um trabalho. Algumas pessoas na igreja de Tessalônica, provavelmente porque tinham um entendimento errado da doutrina da segunda vinda, elas acharam que, já que Cristo viria, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou deixar de trabalhar. Cristo vem. Ou Cristo já voltou. Alguns tinham até entendido que Cristo já tinha voltado. Percebe que como doutrina errada, ou entendimento da doutrina, entender errado o ensino bíblico, produz práticas erradas?
Percebem isso? Eles haviam entendido mal. Eles interpretaram mal, e não só isso, algumas pessoas estavam ensinando errado dentro da igreja, e por causa disso, estavam levando as pessoas a crerem errado. Doutrina errada conduz a práticas erradas. Por causa do entendimento errado sobre a doutrina da segunda vinda, alguns irmãos da igreja de Tessalônica entenderam que eles podiam abandonar as suas responsabilidades, deixar de trabalhar, não fazer planos para o futuro e só esperar que chegasse o Senhor. Mas a sua falta de atividade só lhes conduziu ao pecado. Não é mentira aqui aquele ditado que diz: cabeça vazia, oficina do diabo. Não ocupou a sua mente com coisas boas, com coisas verdadeiras, com a palavra do Senhor, não agiu de acordo com o que ocupou sua mente, entrou no ostracismo. O ostracismo é não fazer nada, na ociosidade, sem fazer nada. E quando você, e aqui há um erro, nós entendemos isso, não fazer nada não é totalmente não fazer nada. Não fazer nada é fazer alguma coisa. E é fazer alguma coisa má. Não fazer nada é fazer algo ruim. Se nós olharmos para Provérbios, quando nós olhamos a sabedoria do autor de Provérbios falando sobre o preguiçoso, o autor de Provérbios, provavelmente foi Salomão quem escreveu isso, disse: olha, o preguiçoso, tempo para se deleitar e para descansar. Ele olha para a sua vinha, não foi lá para a vinha, não tirou as ervas daninhas, não tirou os matos, não tirou nada que estava destruindo a sua vinha. Eu vou ficar aqui descansando. O que aconteceu? Os matos cresceram, as ervas daninhas cresceram sobre o muro e destruíram a sua vinha. Aquele homem intencionalmente teve a vontade de dizer assim: não, eu vou destruir a minha vinha. Será que ele quis dizer isso? Aquele homem literalmente disse: eu vou destruir a minha vinha. Provavelmente não, ele não queria sua vinha destruída. Mas percebe, o fato de ele não ter feito nada, ele fez alguma coisa. O que ele fez? Deixou que sua vinha fosse destruída. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Lembre-se disso que eu disse domingo passado. No reino de Deus, na vida espiritual do homem, na vida espiritual não existe coluna do meio, não existe isenção. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Percebe que não fazer alguma coisa boa é por obrigação, continuidade, fazer alguma coisa má. E aqui especificamente, o pecado da... Que pecado Paulo está combatendo aqui? Preguiça. Preguiça. E, meus irmãos, eu não quero ser santarrão, nem dar uma de santarrão e dizer assim: pastor não luta contra a preguiça. Meus irmãos, quem aqui nunca lutou contra a preguiça, que atire a primeira pedra. Todos nós somos afligidos. Talvez não seja o seu ponto fraco, mas você é tentado com isso. Em alguma medida. Qual é o título da mensagem de hoje, então? Seja produtivo, afaste-se de desocupados e aconselhe amorosamente o submisso. Seja produtivo, afaste-se de desocupados e aconselhe amorosamente os submissos. Estou com um problema para falar algumas palavras porque esse lado da minha boca ainda está dormente por conta de uma extração que eu fiz há 1 ano já. É 6 meses, vai fazer 1 ano em dezembro, aliás. A pandemia fez isso com a gente, bagunçou o nosso calendário. Seja produtivo, afaste-se de desocupados e aconselhe amorosamente os submissos. Por isso, em primeiro lugar, primeiro ponto, entenda que como discípulo de Jesus, você precisa ser alguém
e recebeu dons e talentos para ser produtivo no reino de Deus. Versículos 7 e 12. Paulo diz: pois vós mesmos estáis cientes do modo que convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Versículo 12. Paulo falando com os preguiçosos. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor que, trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Nós devemos ser pessoas produtivas, entendendo que recebemos dons e talentos, para sermos produtivos na nossa vida, no reino de Deus, até quando? Até que Jesus venha. Trabalho não é fruto da queda. Tem gente que entende errado, diz que trabalho foi a maldição de Deus para o homem. Espera aí, se você ler Gênesis, a primeira coisa que Deus deu para o homem quando criou o homem foi o quê? Trabalho. Trabalhe e cultive a terra. Trabalho veio antes da queda. Gênesis 2,15. Trabalho é um dom divino. É dom de Deus para a produção de algo que glorifique a Deus e demonstre a sua glória no mundo. Em Gênesis, lemos que o trabalho foi dado ao homem antes da queda. Por causa da sua vida ociosa e preguiçosa, aqueles irmãos de Tessalônica começaram a se meter na vida de outras pessoas, causando-lhe dificuldades. E é comum você perceber isso, né? Se você vê alguém que não trabalha, não quer fazer nada, o que ele fica fazendo? De casa em casa, perturbando a vida dos outros. Já viu isso? É assim. Parece que um padrão. Eu nunca vi isso acontecer. Observe. Observe. É preciso dizer que há diferença aqui, meus irmãos, entre descanso e ociosidade. Uma diferença. Relaxar, ter um tempo de pausa, de descanso, é um princípio bíblico. E nós devemos nos aproveitar disso. Quero fazer essa distinção aqui. O princípio de descanso está no 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E que princípio é este? Capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, artigo 8. Falando sobre o descanso. Como nós devemos aproveitar o dia de descanso, o dia do Senhor. Há muitas aplicações, mas eu quero me focar no descanso. Diz assim, primeira parte apenas. O Shabat, o dia de descanso, era assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, ou seja, antes de tudo, não apenas observam um santo descanso todo dia a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas. Percebe? Existe um princípio de descanso. Nós devemos, há um momento para parar e não fazer absolutamente nada. Paulo não é contra o descanso. Jesus, aliás, não era contra. Jesus, muitas vezes, quando nós lemos no Evangelho, Jesus descansou. Jesus se afastou, muitas vezes, da multidão para poder ter um momento de alívio. Se livrar do estresse. Descansar a mente, descansar o corpo, renovar as suas forças. Se uma máquina, por exemplo, como um carro, está aqui Erenaldo que trabalha com manutenção de máquinas, né? Também. Nós que temos carros, ou já tivemos carros, nós sabemos que precisamos trocar o óleo, fazer manutenção, descansar, senão o carro dá problema. Imagine eu e você que não somos máquinas. Nós precisamos. No entanto, devemos ter uma vida de equilíbrio. Sabemos que devemos trabalhar. Há momento, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo de morrer e há tempo de viver. Há para tudo, há um tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Então, quando é momento de trabalho, é momento de trabalho.
Eu digo lá para as crianças em casa, meus irmãos, não sei se só este pastor aqui sofre com isso. No sentido, né? Sofre. Sofrimento bom, mas também às vezes nos traz algumas angústias. Passa maior tempo dentro de casa. Tem que ler, tem que preparar estudo, tem que orar. Vamos brincar. Mas só quer brincar. E eu brinco com eles. Meus filhos, há momento para tudo. Há momento para brincar e há momento para trabalhar. Papai agora está trabalhando. Se vocês me deixarem trabalhar e fazer tudo que eu preciso, depois eu vou brincar com vocês. Primeiro a obrigação, depois a diversão. É assim na nossa vida também. Às vezes a gente tem o costume de inverter, não é? A gente cai nessa prática. Nós devemos ser produtivos com aquilo que temos. E aquilo que temos e que fazemos na nossa vida deve glorificar a Deus. Porque vida ociosa, vida preguiçosa gera problemas não só para você, mas também para os outros. Gera problemas não só para você, gera para os outros. Além disso, alguém que procura trabalhar, seja com o que for honesto, sempre haverá de ajudar aqueles que precisam. E assim vai demonstrar uma virtude que aqueles irmãos tinham, que era o quê? Amor. Paulo disse, olha, muito me alegro com as virtudes de vocês, no seu amor, na sua fé e na esperança. Trabalho é uma maneira de nós podermos ter alguma coisa também para auxiliar aqueles que precisam. E assim a gente demonstrar o amor de atitude. Vejam como isso era sério na vida de algumas pessoas daquela igreja. Eles não trabalhavam, prejudicavam a si mesmos e não tinham como glorificar a Deus através da sua vida e do seu trabalho, ajudando aqueles que podendo ajudar aqueles que estavam passando necessidade, que poderiam eventualmente precisar de ajuda. Como iriam demonstrar amor na vida cristã assim? Sem fazer nada. Se nós vivemos assim, trabalhando com o que é honesto, glorificando a Deus, nós vamos dar bom testemunho dentro e também para com os de fora. Verso 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor. Paulo dizendo contra essas pessoas que não queriam trabalhar. Falando para elas, a elas, essas pessoas, nós determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Como o seu próprio pão. A Bíblia nos ensina a vivermos com prudência com os que são de fora. Capítulo 4, verso 5 de Colossenses. O cristão deve trabalhar por vários motivos. Primeiro, o trabalho é bênção e não maldição. O trabalho engrandece o caráter, cria divisas, o que gera renda, gera meio de subsistência. O trabalho provê para nós e para a nossa família, e o trabalho nos capacita a ajudar os outros que precisam. Por isso, seja produtivo e trabalhe glorificando a Deus com isso. Talvez você pergunte, mas pastor, eu já sou aposentado. Talvez você diga assim, eu já sou aposentado. Como então? Eu não trabalho mais. Bom, o que você faz então com o seu tempo livre? Já que você não tem um trabalho fora. Mas eu quero trazer isso. O que você faz então com esse tempo livre? Como você tem vivido a sua vida? Pense sobre isso. Ser produtivo necessariamente não significa ter um trabalho secular, mas alguma coisa que você produza com sua mente, talvez, em ajuda com os outros. Pense, por exemplo, no contexto da igreja primitiva, em que as viúvas que não tinham como se sustentar e eram sustentadas ou pela sua família ou pela igreja, como aquelas viúvas trabalhavam? Auxiliando as mães mais novas a criarem os seus filhos e amarem os seus maridos. Elas eram ativas na igreja, na obra do Senhor. Então, aos irmãos que são aposentados, talvez você não tenha mais um trabalho, mas você tem muita coisa ainda para fazer no reino de Deus. Especificamente no Evangelho, para o Evangelho, pelo Evangelho, para a glória de Cristo. Pense no que você pode fazer. Visitar uns aos outros, orar uns pelos outros. Segundo lugar,
Paulo diz: afaste-se dos desocupados e siga os bons exemplos. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, porém, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo está dizendo, olha, nós trabalhamos. Eu e meus companheiros demos exemplos a vocês. Versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, ou seja, de receber o sustento de vocês, mas porque, tendo em vista oferecer-vos exemplo para nos imitar disso. Paulo está dizendo, nós fizemos isso para que vocês nos imitassem. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Afaste-se dos desocupados e siga bons exemplos. É curioso notar como a falta do que fazer produz desorganização e inconveniência. Já viu alguém inconveniente? Promete no tempo errado, na hora errada. Ele atrapalha. E geralmente quando alguém está atrapalhando as pessoas, não tem nada para fazer, o que a pessoa diz? A pessoa que está sendo atrapalhada diz, vai arrumar alguma coisa para fazer. Não tem alguma coisa para fazer? Não tem um trabalho, não? Não é assim? Falta do que fazer produz desorganização e inconveniência. Quando nós estamos envolvidos com o trabalho, nós não temos tempo para nos envolvermos nos negócios dos outros. Alguém que tem algo a produzir não perde tempo em procurar bisbilhotar a vida de outro, gerando desconfortos. Longe de ser inconveniente, o crente ele deve amar seus irmãos e se preocupar uns com os outros. E se preocupar uns com os outros não é ser inconveniente. Há um limite aqui. O cristão não pode ser inconveniente, no entanto, ele deve demonstrar preocupação, saber como está. Mas há um jeito certo de se fazer isso. Aqueles que não cuidam dos seus próprios negócios acabam se envolvendo na vida dos outros e causando sérios problemas. Esses irmãos estavam fazendo isso, causando sérios problemas. Aqueles irmãos estavam trazendo problemas não só para eles, porque eles não trabalhavam, mas estavam trazendo os problemas para a igreja, estavam sendo um fardo para a igreja. Um problema sério para a comunidade dos crentes. E como é que a igreja deveria responder como eles estavam se comportando? Como os irmãos deviam conviver com eles? Com aqueles irmãos que estavam sendo preguiçosos e bisbilhotando a vida dos outros. O que é que o Paulo diz? Afastem-se deles. Isso é sério. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Afaste-se dele. Não se associem com esse irmão. O que Paulo está dizendo aqui? Disciplina. Esse é um processo disciplinatório. Meus irmãos, não é o nosso caso aqui ainda, porque nós temos muita coisa para fazer até a emancipação, querendo Deus essa orientação, quando nós estabelecemos o nosso estatuto e o nosso regime interno. Mas eu queria citar um exemplo a respeito dessa prática da preguiça, do pecado da preguiça. Há igrejas no Brasil que disciplinam por causa de preguiça. A gente geralmente fala disciplina cortando do hall de membros, né? Não, esse é o último passo. A disciplina tem a ver com exortação, com puxão de orelha, com chamar a atenção, alertar. E Paulo vai dizer isso aqui no final. Ele diz isso aqui no final. De chamar a atenção, de alertar, advertir a pessoa. Disciplina, olha, está errado. Mude seu comportamento. Não é assim, não. Você está prejudicando a sua vida. Como é que essa sua atitude glorifica a Cristo? Como é que a preguiça glorifica a Cristo? Como é que a ociosidade glorifica a Cristo? De maneira alguma, você não pode viver assim. Afastem-se. Não tenham comunhão com Ele. É literalmente deixar de conviver perto. Essa foi a ordem recebida pela igreja.
Essa é uma ordem que nos dias atuais não é bem vista. Ela não é bem vista. Por causa do politicamente correto, porque vai gerar traumas na pessoa. Se nós somos crentes, devemos ser crentes bíblicos. Devemos obedecer a essa instrução. Fugir casos assim. Devemos obedecer ao Senhor, devemos obedecer o que a Bíblia diz. Esse ato de afastar-se é um ato de disciplina. Disciplina não é um ato isolado da liderança da igreja, do ministério pastoral, dos líderes, mas é uma medida tomada por toda a comunidade. Paulo diz aos membros da igreja, observe, que eles deviam exortar esse irmão. Versículo 15. Todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Alertem esse irmão, chamem ele para conversar. Exortem ele, corrijam ele, falem com ele. Não considerem ele como inimigo, ele é irmão de vocês. Mas advertiu como irmão, como se fosse seu irmão. Para que ele seja... E o afastamento, essa junção de se afastar dessa pessoa, vai produzir o que nela? Vergonha. Ela vai perceber que está errada. Ela não está andando certo. E ao mesmo tempo, com a admoestação de trazê-lo para perto, de adverti-lo e dizer, mude seu comportamento. Paulo diz para exortá-los, se eles não se arrependerem, evitar a comunhão. Se eles não se arrependerem, trate-o como gentil e publicano. Exclusão definitiva. Afasta-se. Não tenham comunhão com esse tipo de... Por que isso? Se alguém recusar a trabalhar com tranquilidade, deve ser censurado e deve ser separado de sua companhia. Por que isso? Primeiro, porque para aqueles que trabalham, não sejam considerados como aqueles que não trabalham. Há outro ditado aqui que se encaixa muito bem. Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Quem anda com porcos, farelo come. Para nós não termos participação no erro do outro. Para nós não sermos considerados mesmo tipo, não sermos farinha do mesmo saco. Colocando assim, sempre claro. Segundo, essa é a primeira razão. Segundo, aos crentes é ordenado que se mantenha o distanciamento daqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Aqueles irmãos estavam praticando seriamente o pecado da preguiça. E a igreja não deve ter companheirismo concordando com atitudes que são más e dão mau testemunho. Era preciso deixar claro que aqueles irmãos faltosos não eram ignorantes, mas eles eram rebeldes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam vivendo desordenadamente por conveniência e rebeldia aos ensinamentos que eles já tinham recebidos. Quando Paulo esteve entre eles, quando Paulo escreveu a primeira carta, eles haviam sido instruídos e continuaram no erro. Percebe o ponto? Porque Paulo tinha falado sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 12. É a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos. E eles continuaram no mesmo erro. Paulo escreveu de novo, falando de novo. Rapaz, esse mesmo grupo continua do mesmo jeito, esses irmãos. Não mudaram. Então muda o processo disciplinatório. Para corrigir os desvios dos irmãos e dos bisbilhoteiros, apóstolo Paulo aqui citou o seu próprio exemplo, mostrando que ele mesmo, tendo o direito de receber sustento da igreja, trabalhou com suas próprias mãos para prover o seu sustento, a fim de deixar o exemplo para eles. Dentro do contexto em que eles estavam vivendo, o apóstolo Paulo, quando esteve entre eles, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar aqui. Provavelmente esse problema dessa preguiça, da falta de trabalho, já tinha surgido quando o apóstolo Paulo esteve pregando o evangelho entre eles e anunciando a segunda vinda de Jesus. Aí quando eles ouviram, eles disseram assim, se Jesus vem, eu não preciso mais trabalhar. Paulo ficou sabendo, peraí, deixa eu dar o exemplo para esses irmãos. Eu vou trabalhar para dar o exemplo para eles.
Por que eu estou dizendo isso? Porque todo cristão tem o direito de receber sustento da igreja onde serve ao Senhor. Todo obreiro cristão, todo ministro, ele tem esse direito. E muitas vezes as pessoas usam esse texto aqui dizendo assim, pastor não pode ser sustentado, obreiro não precisa ser sustentado, porque Paulo não foi sustentado, aí usa esse texto. Só que era uma situação específica, no momento específico. Percebe o ponto? Esse é um texto para você combater esse tipo de coisa errada. Por isso que eu estou dizendo isso. Quando você ouvir de alguém dizendo assim, pastor, não tem que receber salário da igreja, não tem que receber sustento. Peraí, a Bíblia diz que ele tem que receber. E o apóstolo Paulo, em momentos específicos, dependendo da circunstância, resolveu não trabalhar para dar o exemplo. Só isso. Mas o apóstolo Paulo foi sustentado em outros momentos da vida como pastor, como apóstolo. Não devemos usar o exemplo de Paulo como desculpa para não sustentarmos os servos de Deus. Esse é um exemplo. Mas Paulo aqui, esse é o ponto, usou o exemplo dele mesmo e de seus companheiros quando esteve a primeira vez com aqueles irmãos. Esse é o ponto. Quando ele e seus companheiros estiveram em Tessalônicas, trabalharam duro para comprar o que necessitavam, em lugar de ser uma carga para a maioria dos crentes. A regra que seguiram foi, se alguém não quer trabalhar, não coma. Paulo era exemplo de doutrina e de vida. Por isso, meus irmãos, afaste-se dos desocupados e siga os bons exemplos. Terceiro lugar e último, aconselhe amorosamente os insubmissos, versículos 14 e 15. Diz assim, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como ímpio. Como irmão, perdão, adverti-o como irmão. Paulo aqui dá mais um passo e levanta a possibilidade de que eles já haviam desobedecido à orientação da primeira carta. E eles estavam continuando na mesma prática do erro. Aqueles irmãos preguiçosos e mexeriqueiros foram exortados a se arrependerem do seu modo de vida. E caso alguém não obedecesse, a igreja deveria se afastar da comunhão com essa pessoa e alertar essa pessoa como um irmão. Ter uma atitude de irmão e alertar, advertir. Os crentes, então, recebem a orientação de não se associarem aos rebeldes para que eles fiquem envergonhados do seu erro e também deveriam ser disciplinados caso não se arrependessem do processo de tentativa de mostrar-lhes que eles estão errados. Na disciplina, precisamos entender isso como igreja, como comunidade. Nós precisamos ter cuidado para não esmagarmos a cana quebrada, nem apagarmos a torcida. Não devemos ser frouxos, libertinos, mas também não devemos ser duros, grosseiros e sem amor. A verdade precisa ser dita com firmeza, mas sem ofender a dignidade da pessoa. Probleminha aqui no som. Vou repetir isso. A verdade precisa ser dita com firmeza, mas sem ofender a dignidade da pessoa. Precisamos ter cuidado com isso. Aconselhe amorosamente os insubmissos, aqueles que não obedecem às instruções da liderança, aquele que não obedece às instruções da igreja, aquele que não se submete às ordens do Senhor. Paulo está dizendo isso à igreja. Aconselhe. Quero concluir dizendo mais algumas coisas, porque a gente tem ainda os versículos 16 a 18 aqui. Entre a primeira e a segunda vinda, meus irmãos, há muita coisa para ser feita. A vida cristã, a fé cristã não significa cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Mas a fé, ela é demonstrada por ações práticas. Tiago diz isso. Que a nossa fé tem que ser demonstrada por meio de obras, por meio de ações.
trabalho é uma das bênçãos que o nosso Deus nos deu, para que por meio dele possamos glorificar a Deus, experimentar as bênçãos que o Senhor nos dá e as alegrias que o trabalho nos dá, e também para ajudar os que necessitam em tempo oportuno. Alguém que se diz cristão e, no entanto, está entregue à preguiça é uma contradição, pois todo cristão recebeu um talento ou dom para dar frutos, recebeu dons e talentos para multiplicá-los. O servo que espera pela vinda do seu Senhor da maneira certa deve trabalhar esperando que o Senhor o encontre fiel. Lembram da parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus contou, demonstrando que a um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1? Quando o Senhor Jesus voltou com aqueles que tinham multiplicado, disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Estava trabalhando com aquilo que recebeu. Se nós estivermos ociosos, isso aqui é um alerta para nós. Se nós estivermos ociosos, sendo vencidos pela preguiça, o diabo e o nosso coração corrupto acharão algo para fazer. Nós vamos fazer algo mal. Quero observar isso de novo. A questão não é ter um tempo de descanso e lazer, mas demorar-se nesses momentos em que se tornem, demorar-se demais nesses momentos de lazer, descanso, de maneira que eles venham a se tornar a rotina e a gente vai ficando muito relaxado, muito cômodo com isso. Meus irmãos, isso tem que servir de alerta. Quando a gente está se acostumando demais com o descanso, tem que se acender uma luz na nossa mente. Opa, aí, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Porque se a gente deixar, a gente vai ficando o quê? Preguiçoso. Preguiçoso. E eu quero fazer uma pergunta: o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Como você tem desenvolvido a sua fé neste mundo enquanto você aguarda a segunda vinda de Cristo? Lembre-se também do seguinte: nós somos desafiados todos os dias a sermos fiéis e evitarmos a companhia de pessoas que podem nos induzir ao mal ou ainda de sermos considerados iguais a elas. Quanto mais você anda com alguém e tem relacionamentos com essa pessoa, mais dessa pessoa você absorve. Contudo, os que andam assim no meio do povo de Deus devem ser alertados para que mudem o seu comportamento. Por fim, aí a gente caminha para o final. Vejam o que está escrito nos versos 16 e 18. O apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Se nós vivemos obedecendo ao Senhor, buscando andar em sua luz, e Ele então nos dá a paz que precisamos para viver a nossa vida em todas as circunstâncias. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo então diz, que ele acrescenta, que escreveu de próprio punho esta carta, era para garantir que aqueles irmãos tivessem certeza que as cartas do apóstolo Paulo fossem verdadeiras e para que aqueles irmãos não fossem enganados por cartas falsas de falsos mestres. Porque muitos dos problemas que surgiram entre os tessalonicenses, inclusive a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, é que provavelmente muitas cartas chegaram e estavam sendo ditas que haviam sido escritas pelo apóstolo Paulo. Eram cartas falsas, não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então Paulo deixou muito claro, meus irmãos, é assim que eu assino. Alguma marca, algum distintivo que Paulo tinha mostrando, olha, essa é a minha assinatura, é assim que eu assino as minhas cartas a vocês. Não sejam enganadas por cartas falsas, não sejam enganados por doutrinas falsas que vocês receberem escritas, não sejam enganados por falsos mestres.
Percebam que todos os problemas que Paulo está combatendo nessa igreja era entendimento de falsa doutrina, entendimento por cartas que não eram cartas dos apóstolos, por problemas que aquela igreja estava enfrentando. Qual é a lição que nós aprendemos aqui por último? Meus irmãos, nós temos as Escrituras Sagradas. E o que nós temos aqui são fundamentos do temos a Bíblia. Nós não devemos ser enganados por visões, nem por especulações, ou tentativas de prever o futuro a respeito da volta de Jesus. A Escritura é suficiente. Obedeça à Escritura. Não dê ouvidos a essas coisas que falam sobre a volta, o fim do mundo, esse tipo de coisa, ou doutrinas esquisitas a respeito do Evangelho. A Escritura nos é suficiente. A Escritura te é suficiente. Ela é a verdade. Amém. Vamos orar. E assim nós encerramos o culto, a pregação, e vamos, após a oração, para a Escola Bíblica Dominical. Bendito Deus e Pai, a Ti seja o louvor e a glória para sempre. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te exaltamos. Obrigado por Tua santa palavra. Que essa mensagem nos dê frutos. Fique em nossa mente e em nosso coração para a glória do Teu nome. Ó Deus, que nós saibamos viver uma vida de equilíbrio entre trabalho e descanso. Não nos deixe sermos vencidos pelo pecado, pela ociosidade, mas que com tudo que temos e somos, possamos produzir algo para o Teu reino, para o bem da nossa família, para a ajuda ao próximo, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a viver uma vida de obediência, em obedecer ao Senhor as instruções a respeito de nos afastarmos daqueles que têm trazido mal e prejuízo à igreja. No entanto, também de alertarmos aqueles que têm vivido o erro no meio de nós, para que, por meio da Tua santa palavra e do conselho amoroso, esses irmãos sejam restaurados e vivam de forma que agrada ao Senhor. Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando através desse vídeo. Que Deus possa lhe abençoar. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Vamos para a Escola Bíblica Dominical.